porque o termo índio vem das Índias mesmo, né? Assim, vem de aquela história, né, que os colonizadores estavam tentando chegar na Índia, então chegaram aqui e falaram, isso aqui é a Índia. Mas essa questão, que é parecido com o que a Lúcia estava falando, daquela fala de que a África é um país. Ou essa coisa homogeneização é uma forma de subalternização também. Então, chamar de índio é falar tudo que na Europa é índio. Índia, então a Índia, a África também é chamada de Índia, às vezes africana, né? Então, tipo, o Oriente, tudo que não é europeu, tudo que não é centro é índio, é periferia, né? Então, esse termo de desconsiderar as diferenças é uma maneira de subalternização, né? De colocar no lugar do atrasado, né? Também. E outro, tem muitos exemplos disso, eu acho, que essa coisa a África, como se fosse... E mais uma vez aquela questão também do perigo da história única, né? Você falar que é tudo a mesma coisa, não sei o quê. E um exemplo disso, que eu não sei se todo mundo sabe, que eu aprendi viajando pela América Latina, é que o termo Inca, vocês sabem o que é Inca? O que quer dizer Inca? Porque o nome do povo, o nome daquela cultura é Quechua, o nome dele, né? Não é Inca. Inca era o nome que eles davam ao rei, ao soberano. Então, os europeus chamarem o povo de Inca é uma maneira de desqualificar essa soberania. Então, vocês, para mim, não tem rei, para mim é todo mundo. Entendeu? Então, Inca é todo mundo Inca, entendeu? Assim, esse uso da linguagem como uma maneira de homogeneizar e de subalternizar, assim. E desqualificam a hierarquização característica aqui do povo. Isso aí. E outra coisa, já que eu falei já viajei muito de mochila assim, pela América do Sul há muitos anos atrás. E uma coisa também na época que me chamou a atenção, que eles contam assim, que tem a ver com essa colonialidade do poder, que eles falam aqui, que é assim, que é a colonialidade simbólica, né? Então, no sentido de que os colonizadores espanhóis, eles tinham estratégias mesmo, assim, de desqualificar, dessa coisa de invisibilização, etc. Então, nos lugares que tinham, aqui nos anos, na civilização Quechua mesmo, por exemplo, que eram de alguma forma importantes para a religião daqueles povos, eles destruíam e construíam uma igreja em cima. Então, todos os lugares onde tinha um templo, onde tinha alguma coisa, tem uma igreja católica em cima. Que é essa maneira de subjugar, de humilhar mesmo, de falar assim, não só destruir o templo daquela religião, como botar uma igreja em cima. Uma coisa impressionante. E acho que isso tem muito a ver com essa questão que ele fala aqui da colonialidade do saber. Mas, voltando aí, eu estava falando daquele documentário da BBC, depois eu vou botar o link aqui, né? Reinos Perdidos da África. Então, nesse episódio que eu falei que me sensibiliza muito, que fala dos grandes embargos que é a mina, eles também narram, e é uma narrativa muito emocionante, assim, porque eles narram o seguinte, que quando os colonizadores chegaram naquele lugar e viram aquela mina, então, eu acho que isso tem a ver com a ciência que não é isenta politicamente também. Esses colonizadores, eles tinham uma agenda, assim, de provar que que é uma mina espetacular, assim, uns prédios enormes, não sei o quê. Provar que aquilo ali tinha sido construído pelos vikings. Porque os vikings, de alguma forma, teriam chegado ali naquele lugar com as navegações, ou seja, dizer
que os negros não seriam capazes de construir aquele negócio. Então, para provar essa tese de que aquilo teria sido construído pelos vikings, eles plantaram evidências. E ao fazer isso, eles destruíram um monte de evidência arqueológica. Então, mostra uma fala de tipo assim, quando, que eu não sei reproduzir, mas quando chegou o primeiro arqueólogo sério naquele lugar, que foi, tipo, tem tempo já, no começo do século XX, 1900 e pouco, isso foi no século XVIII e XIX, né, que teve esse processo. Eles leem, que é uma narrativa escrita, né? Eles leem a narrativa dessa, que é até uma mulher, essa arqueóloga, e ela fica falando, ela narrando, tipo assim, a tristeza dela em ver como aquele sítio arqueológico foi desfigurado por essa tentativa de provar que eram os vikings que fizeram aquilo ali. É uma coisa muito impressionante. Muito, e coisas que a gente não aprende na escola, né? Que a gente não tem essa ideia de que essas coisas aconteceram. Completamente invisibilizado mesmo. Exatamente. Lá nos Estados Unidos tem uma ideia de que as pirâmides do Egito foram feitas por alienígenas. Desconstruir essa ideia de que só os americanos que fariam uma coisa daquele tamanho. Se os americanos foram alienígenas. Não quer saber. Oi? Não, falando de não à toa, que e eu entro no Facebook na página dos terraplanistas. Assim, é fantástico, gente. Um exercício assim. Você relaxa, e realmente. Você ri de desespero, você ri. Eu ia passar mal. Não, pode escolher passar mal ou rir daquilo. É verdade. Eu escolho não. Porque não dá. Agora, essa que tem um livro famoso disso aí, que é Éramos Deuses Astronautas, né, que fala exatamente essas teorias. Se você ver, é uma fala muito racista, porque o argumento é que essas pessoas não seriam capazes de construir isso, logo foram alienígenas. É assim. E sempre fala de civilizações tipo África, América do Sul, sempre tem esses lugares. Tipo assim, os egípcios não poderiam ter construído as pirâmides, aí que os maias não poderiam ter feito, então são alienígenas. Os calendários maias e tal. Então, mais uma vez, isso são essa questão da história única e de colocar esses povos como povos primitivos. Então, agora, eu queria retomar aquelas perguntas ali e propor algumas coisas para discussão. Beleza? Tá. Então, eu acho que essa discussão, já falta mais ou menos pouco tempo para acabar a aula, algumas coisas que eu queria propor, para a gente ir pensando ao longo do curso mesmo, tá? Eu queria começar a pensar hoje. Então, acho que essa discussão, essas perguntas aí, elas têm muitas dimensões, certo? Então, como eu falei, tem uma dimensão, quando a gente pensa em ciência matemática, tem uma dimensão. E essa é uma agenda de pesquisa ainda inexplorada, eu acho. Porque tem uma dimensão da colonialidade, que das culturas, dos grupos sociais dos povos subalternizados, que é uma dimensão da discussão sobre colonialidade que é mais macro e é mais evidente. Eu acho que uma outra dimensão é como as relações concretas se estabelecem entre os sujeitos que estão ali, né, nos contextos educacionais. Então, como eu falei no começo, entre professor e aluno, entre professor e formador de professor, entre professor do Fundamental 1 e Fundamental 2, ou entre professor de exatas e professor de humanas. Então, essas relações, eu acho que elas também podem ser entendidas a partir dessa perspectiva colonial, né? Que também são relações de dominação que estão a serviço de alguma forma do poder estabelecido, né? Então, acho que para discutir isso tem várias... então, essa questão toda que várias pessoas estão colocando. Eu acho que um primeiro passo é uma problematização da nossa própria prática, né? Onde é
onde é que essa colonialidade se manifesta nos nossos saberes. E aí, eu acho, como eu falei, tem muitos, sei lá, camadas. Eu acho que uma primeira coisa, se a gente pensar nos povos simultaneados, é a questão das referências. Eu acho que isso é uma primeira coisa. Então, por exemplo, a gente incorporar no ensino de matemática e de ciências exatas, eu acho que as referências são pessoais e materiais, no sentido de que teve até a tese do Rodrigo Moraes, que foi defendida semana passada, ele trabalha exatamente com essa questão de referência. Então é assim, a gente trazer referências de cientistas negros que foram invisibilizados, ou mulheres, por exemplo. Né? Tem Ou mulheres, né? minorias em geral. Ou mulheres. Então tem. E aí na tese do Rodrigo é interessante que ele recupera essa história, que aí tem a ver mais uma vez. Aí eu recomendo também, acho que é bacana a leitura do livro da Tatiana, né, que fala Desfazendo Lendas e Mitos, não sei o quê. E que ela questiona exatamente essa questão da história da matemática contada do ponto de vista eurocêntrico. Então ela fala de que, por exemplo, a idealização é uma história heroicizada, né, que é contada a partir das pessoas, tipo assim, que é aquela coisa que eu sempre tenho falado muito, que é da que coloca a questão da genialidade, como se os conhecimentos matemáticos não fossem produzidos nos contextos políticos e sociais determinados por essas políticas, mas pela genialidade isolada das pessoas, que é uma genialidade também descompromissada politicamente, né? E os gênios são todos europeus. E os gênios são todos europeus, exatamente. Né? Tem gênio na África. Certo? Não tem gênio na África, exatamente. Né? E até a narrativa tradicional de história da matemática coloca, por exemplo, os árabes, como o papel dos árabes na história da matemática foi levar o conhecimento grego para a Europa ocidental. Foi só isso. Os árabes produziram geralmente a produção em si. Né? Então, a Tatiana discute isso no livro. Então, tem essa narrativa da história da matemática, que ela é eurocêntrica, ela desconsidera as produções culturais dos outros povos não europeus. Ela é idealizada e ela é heroicizada, porque ela focaliza nas pessoas e não nos contextos políticos e sociais. Então, tipo, Newton acordou um dia, caiu a maçã na cabeça e ele achou que ele era um gênio e falou: vou inventar Tatiana Rock. O nome do livro não sei. Acho que tem uma referência. Rock, História da matemática, acho que eles fazendo mitos e lendas. Depois eu volto. Fazendo mitos e lendas. Desfazendo mitos e lendas. E ela fala que tem muito a ver com isso tudo que está sendo falado aqui, a questão da história única. E ela fala que essa visão que eles têm da civilização grega foi construída durante a Renascença na Europa. Né? Certo? Que era uma tentativa de fabricar uma visão da Europa como berço da civilização. Então o grego seria essa coisa como a essência da cultura europeia. Acho que ela citou um artigo que é famoso, que é a formação de um livro, a matemática grega, a nossa matemática. Você leu o livro dela, tá? Sim. Leu todo? E todo. Nossa, fala. Eu li, na verdade. Sério? Não. Mas é muito legal o livro. Muito legal, totalmente. Sim, ele é gostoso de ler. Sim. Não, agora eu não lembro todo. É a formação de mito que explica de onde que surgiu esse mito. Não foi nem na antiguidade. Exatamente. Foi lá depois. Foi na Renascença. E essa história é fabricada. E parece que é daí também de fabricar a ideia da crise dos influenciadores. Exatamente. Muito fabricado Então, isso aí que eu queria chegar também. Então, fala isso já já. Então, rock, ou é. Agora o nome eu não lembro direito, mas é uma coisa
História da Matemática dos Fazendo Isso Direto, uma coisa assim. É da editora Zahar. Agora eu falo outra coisa. Então, essa coisa de resgatar, recuperar a memória dos cientistas negros e até contemporâneos, que não são reconhecidos. E que tiveram um papel importante na descoberta de determinadas coisas científicas, mas a glória ficou com outros caras. Então, na tese do Rodrigo, que também é legal ler, ele conta histórias assim, lá, porque ele é da física, né? Então ele conta histórias assim na física, que não sei quem ficou, agora eu não vou lembrar os nomes, assim, mas tipo, descobertas famosas da física que foram atribuídos a um determinado cara branco e teve outros personagens que foram importantes e não foram reconhecidos, né? Então, estava falando das referências. Então, acho que isso, a gente, nesse tentativa de pensamento, como a gente decoloniza a educação matemática. Então, isso é um primeiro movimento, as referências pessoais e materiais, né? As referências materiais é a gente trazer artefatos culturais mesmo de matriz africana. Então, aqui tem um projeto do Abudo em andamento, que é um aluno de doutorado aqui, cujo projeto é de Moçambique. O projeto é trazer jogos tradicionais moçambicanos para o ensino de matemática. E ele fala que mesmo em Moçambique o ensino de matemática é eurocêntrico. Mesmo em Moçambique a gente usa, tipo assim, quando a gente fala de jogos, são sempre jogos europeus. Assim, né? Esse negócio do Mancala está sendo, agora várias pessoas estão começando a usar, mas tem várias referências culturais africanas que podem ser incorporadas, certo? Essa questão, então, eu acho que isso ainda é um primeiro movimento, mas a meu ver, esse é um movimento importante, mas a meu ver, esse movimento ainda não atinge o giro epistêmico ao qual esse texto se refere, porque ainda, a gente ainda está incorporando essas referências culturais, mas não está mudando, não está assim, problematizando as epistemologias e metodologias, eu acho. Então não é desqualificando esse movimento, não. Esse movimento é importante. Mas ele não atinge, a meu ver, ainda é uma dimensão. A gente está fazendo só um estruturalismo, né? Mas eu acho que essa história tem que ser resgatada mesmo, entendeu? Essa história dos cientistas negros, das minorias, das mulheres, etc., tem que ser resgatada. Mas eu acho que há outras dimensões dessa agenda de decolonialidade. Então, essa questão dos gregos, por exemplo, que aí esse exemplo eu quero dar e tem a ver com aquela coisa que a gente estava falando ontem não, antes que o Alex colocou, que não é nem ser maniqueísta, nem ser conciliador. Então, por exemplo, se a gente olhar para a matemática grega, eu acho que é uma questão de olhar nem idealizando, assim, no sentido de que aquilo é uma coisa mais maravilhosa de todo o resto que aconteceu hoje. Tem autores de história de matemática até que chamam, agora acho que não mais, mas eu já li isso, que chamavam o que existia antes da Grécia de uma pré-matemática. Matemática. Pré-história, né? A ideia de pré-história. Exatamente, a ideia de pré-história, é isso, exatamente isso. Enfim, mas não é nem idealizar e também não deixar de reconhecer a contribuição. E ao reconhecer essa contribuição, reconhecer de uma forma também não anacrônica, que é o que a Tatiana fala. Aí chegando no que o Ronald colocou da crise dos incomensuráveis dos gregos. Então, essencialmente, a crise dos incomensuráveis é que os gregos não tinham o mesmo conceito. Aí eu quero falar um pouco sobre essa questão do conceito de número. Então, essa discussão da crise dos incomensuráveis dos gregos tem a ver com, sustentada no fato de que os gregos não tinham o mesmo conceito de número que nós tínhamos.
certo? Que nós temos. Então, os gregos, e no que esse conceito de número difere? Porque os gregos não reconheciam, assim, da mesma maneira que nós reconhecemos, uma medida como um número, uma proporção como um número. Então, os gregos operavam com as grandezas geométricas no campo geométrico. Então, quando os gregos falavam assim, área, a ideia dos gregos de área, por exemplo, área do círculo. A área do círculo não era atribuir um valor numérico àquela medida, era comparar um círculo com um quadrado. Certo? Até que eles chamam isso de quadratura. Então, nos gregos, medir uma área era comparar um círculo com um quadrado. Né? Então, na matemática grega, existia uma separação. Quem não é de matemática aqui, se eu estiver viajando, me pare. Tá. Então, na matemática grega, tá. Na matemática grega, existia uma separação entre o que se chama o mundo dos números e o mundo das grandezas ou das magnitudes. Porque a ideia grega dos números, trata de número, que é a palavra grega aritmo, né? Aritmos, da onde vem a palavra aritmética. Então, a ideia grega dos números eram só os números de contagem. Na verdade, os gregos nem um era número, o número era a partir do 2. Que a definição grega de número era, tipo, sei lá, a reunião de unidades. Então, o 1, que era a unidade, não era um número, o número era a partir do 2. Era 2, 3, não tinha fração. Né? Tipo assim, as frações, que eram as medidas, por exemplo, de área, comprimento, ou seja, as grandezas geométricas, elas eram tratadas no próprio campo geométrico, não se atribuindo valores. Então, isso aqui tem 1,5 metros. Entendeu? Não tinha isso. Beleza? Certo? Então, essa fala da crise incomensurável dos gregos, que é uma, segundo a Tatiana defende, é uma invenção renascentista, ela parte do pressuposto de que eu acho que é aí que eu quero convergir com o que o texto fala, que é a questão de que tudo que é diferente é inferior. Então, ela parte do pressuposto de que, como o conceito de matemática, o conceito de número dos gregos é diferente do nosso, logo ele é inferior. Então, se ele é inferior, ele provocou uma crise. Beleza? Só que, historiograficamente, não há nenhuma evidência dessa crise. Se você olhar, e aí tem uma discussão historiográfica que é importante também, que é a questão de fontes primárias e secundárias. Então, se você olhar as fontes primárias, ou seja, os documentos originais lá gregos, que não se perderam, né, não se perderam, se você olhar os documentos, não há nenhuma narrativa sobre ter havido uma crise. Então, simplesmente, a questão era, nós, na matemática contemporânea, ocidental, eurocêntrica, lidamos com as grandezas geométricas, perímetros, áreas, ângulos, etc., numericizando ou aritmeticizando essas grandezas. A gente pensa em perímetro, área, numericamente. E os gregos não, eles pensavam geometricamente. Então eles pensavam, por exemplo, a gente fala assim, a área de um triângulo é base dessa altura sobre 2. Um grego falaria, um triângulo é equivalente a meio retângulo. Não sei se era bem assim, mas só geometricamente, não tinha ideia de fórmula, como tem hoje. Então, essa crise da matemática grega, essa inventada, né, essa crise construída da matemática grega, ela só, como eu falei, não tem nenhuma evidência historiográfica nas próprias fontes primárias gregas, e ela é inventada a partir dessa visão que o texto relata, de que se é diferente, então é inferior. Ou seja, a matemática grega seria uma versão atrasada da nossa matemática. Essa que é a visão anacrônica que os autores de história falam. E como ela é uma versão atrasada e tinha um conceito de número diferente do nosso, se é diferente, então é inferior, logo tem que ter havido uma crise. Beleza? Então, essa é a invenção, essa é a questão que esses autores falam muito,
da história única, né? A história como uma coisa linear que leva ao progresso, né? Então essa crise inventada da matemática grega foi uma coisa para levar ao progresso científico da matemática, que levou à ideia de linearidade, que levou à nossa matemática contemporânea, tá certo? Agora, até saindo um pouco dos gregos, existem muitas ideias que a gente poderia chamar de ideias numéricas em diferentes povos, inclusive contemporâneos. Ideias numéricas que são diferentes das nossas. Agora, o que eu acho, trazendo também até a fala do Felipe na primeira aula, por exemplo, pegando aí nos gregos, eu acho que um pensamento que pode provocar uma via decolonial na educação matemática é um pensamento que é assim: a gente não vai abandonar a matemática contemporânea eurocêntrica, substituir pela matemática grega ou substituir pela matemática árabe da Idade Média, nem pela matemática africana. Mas a gente vai reconhecer essas outras epistemologias na matemática e pensando no que contribuição elas podem trazer. Então, por exemplo, nessa questão da matemática grega, que é uma coisa que eu sempre tenho falado bastante, o nosso ensino de geometria é um ensino que é tudo menos geométrico, porque é só fórmula, é só medida. Eu digo que o nosso ensino de geometria é uma taxonomia e um formulário. Que se chama de geometria na escola, hoje em geral é isso. Por quê? O formulário é área, não sei de que, não sei quanto, diagonal, onde se formam, e uma taxonomia que é uma classificação, tipo paralelogramo, não sei o que, polígono, regular. Então, geometria virou isso. Então, talvez o reconhecimento dessa matemática grega possa nos ajudar a pensar numa geometria que também privilegie, que a gente não vai abandonar a questão da fórmula, mas que coloque a fórmula em outro lugar, e também privilegia uma experiência do aluno com a geometria, uma geometria sem números, sem fórmula, que em algum momento vai ter fórmula, mas que privilegia uma experiência geométrica que não seja numérica, que não seja algebrizada, especialmente no Fundamental 1 e no Fundamental 2, né? Assim, então a experiência de você, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode aprender com os gregos, da gente comparar áreas sem medir, por meio de recortar, entendeu? Beleza? Né? Quer falar? A gente faz isso, a gente não usa fórmula, né? Fundamental a gente não usa fórmula. Então, vai trabalhar áreas, pega o jornal, que decreta, vamos construir 1 metro quadrado e vamos medir quantos metros quadrados tem a sala. A partir disso, como eles já têm uma ideia de multiplicação retangular, eles logo sinalizam que, opa, não preciso ficar medindo quadrado por quadrado. Se eu conto quantos quadrados tem lá para você aqui, basta multiplicar para você saber quantos quadrados tem. Eles chegam com conclusão, né? Porque é uma construção que vem das universidades, mas a gente não usa fórmula. Eles chegam à fórmula, né? De uma forma, né? De lado vezes lado, ou eles vão chegar sozinhos na fórmula. Eles chegam. Então, eu acho que pensar isso que eu estou dando um exemplo, mas pensar assim, não reconhecer, eu estou dando o exemplo da matemática grega, mas daqui a pouco eu vou falar outros exemplos também. Reconhecer essas outras formas de pensar matematicamente, não para substituir, mas para incorporar diferentes epistemologias na forma como a gente ensina matemática, né? Um outro exemplo disso, que eu acho que como eu falei, essas diferentes concepções numéricas. Então, por exemplo, tem povos, a gente fala que o nosso conceito contemporâneo de número é um conceito que é abstrato, né? O que quer dizer abstrato? Essa palavra abstrato tem um significado preciso quando a gente fala da matemática contemporânea, porque abstrair quer dizer desconsiderar. Então, por que o nosso desconsiderar alguma coisa?
Então, por que o nosso conceito contemporâneo de número é abstrato? Porque o número 5 que a gente usa para medir, para contar, aliás, para contar qualquer coisa é o mesmo número 5. Então a gente fala 5 pessoas, 5 cadeiras. É o mesmo 5. Então, nesse sentido que ele é abstrato, porque ele não é atrelado à natureza daquilo que se está contando. Ok? Então isso é um processo de abstração. Você cria um objeto, quer dizer, o número 5, ele é usado para rotular 5 pessoas e 5 cadeiras, mas ele não é nem 5 pessoas nem 5 cadeiras. Ele é a propriedade em comum que essas coleções de objetos. Agora, tem povos, por exemplo, alguns povos mesopotâmicos, antigos, tinham ideias de números que não eram abstratas. E tem povos indígenas que também têm conceitos que não são abstratos. Ou seja, 5 árvores não é a mesma coisa que 5, sei lá o quê, macacos. Ou 5 pessoas. 5 peixes. 5 peixes. Não é a mesma coisa. Certo? Agora, a gente pensa sempre nessa ideia abstrata de número como uma ideia mais evoluída, mais assim, avançada. Mais uma vez, essa questão da história única. Então, não é que a gente vai substituir o nosso conceito abstrato de número por conceitos de números não abstratos. Mas o que pensar em ideias numéricas não abstratas pode nos dar de produção de novos conhecimentos, assim. Você pensar que será que 5 árvores é a mesma coisa que 5 peixes mesmo, assim? Então, não é que a gente vai deixar de usar o nosso sistema de numeração, mas é reconhecer que essas outras epistemologias, elas podem falar coisas sobre o mundo que a nossa epistemologia não é capaz de falar. Então, por que pensar num sistema numérico que não equaliza 5 peixes e 5 árvores? O que isso pode nos dar? Eu não sei a minha resposta, mas eu acho que é uma agenda de pensamento. O que isso pode nos dar de ideia, de produção de novos conhecimentos, que é a questão que ela fala no giro epistêmico aqui em relação ao número, né? Uma outra ideia numérica mais radical, que eu acho que também nessa mesma proposta que eu estou falando, de reconhecer, são os povos que só tem, por exemplo, que tem assim, 1, 2, 3 e muitos. Né? Tem algumas etnias que tem isso, não botam. Só existe a unidade, o par, e depois disso eles não distinguem. 4, 5, é tudo muitos. Né? Então, outra também, tem etnias cuja unidade é o par, não tem 1, a unidade é 2. Eles entendem tudo a partir de uma dualidade que se expressa numa unidade que é 2 e não 1. Né? Assim. Então, eu acho que o exercício decolonial em matemática, quer dizer, um exercício decolonial em matemática, é tentar entender essas epistemologias matemáticas a partir de si próprias. Ou seja, o que elas produzem de conhecimento no mundo. Tá? Não para substituí-las, mas para ter esse pensamento mesmo. De que pensamento do mundo ela pode substituir. A gente não vai abandonar e deixar de estudar matemática eurocêntrica, né? Mas é o reconhecimento dessas outras epistemologias sem uma visão de que elas são atrasadas. Mas o que elas podem dizer que a nossa não diz? Né? E por que esses conhecimentos que elas podem dizer que as nossas não dizem são não ditos, né? São invisibilizados. Deixa eu ver. E aí, quem quer falar algo? Eu acho que uma outra coisa que a gente pode contribuir para pensar nessa prática decolonial é a gente também pensar nas outras áreas do conhecimento. Porque enquanto a gente está centrado no nosso conteúdo ali também, de alguma forma a gente está na ideia de uma verdade, né? Um conhecimento ali, esse é o meu conhecimento que não tem relação com nenhum outro. Então, talvez. E acho que não só isso, né?
aí também entra nessa questão que as ciências exatas, elas ficam no lugar de alguma forma como elas fossem um conhecimento superior em alguma ordem em relação às ciências humanas na escola. Tem muito isso. Tem, em reprovação, principalmente no conselho de classe, tipo, se o aluno não está reprovado em matemática, dá para pensar bem, né? Será que ele não pode passar? Se você está reprovado em língua portuguesa, será que não dá para passar? História. História, francês. História natural? História matéria. Não, os alunos perguntam isso, né? Vale nota? História vale nota? Eu, na verdade, eu sou contra a reprovação. Depende. Mas eu acho que essa conversação seria outra lógica. Debate, Fala. Então, eu acho que tem esse papel também da matemática, de alguma forma, está acima. Pensando aí das dicotomias, né, dessas relações. Também tem dos anos do professor, dos anos finais do semestre, para os anos iniciais. Então, é comum a gente ouvir, quando o aluno for para o sexto ano que ele começa a estudar matemática de verdade, tá? É isso, tá, gente, que a gente ouve. Ou então de aparecer algum professor de matemática que é família, que dá família da criança para olhar o nosso material, contestar a nossa prova. Então tem tudo isso que chega na escola e que o que eu penso em relação, no caso especificamente dos anos iniciais para os anos finais, que foi um pouco do meu objeto de pesquisa do mestrado, objeto. Vou ficar pensando sempre no objeto. Investiguei um pouco essa. Você tem graduação na UFRJ? Só mais prático. O que eu penso é que em termos de ensino fundamental, a gente não tem um ensino fundamental. Se a gente for Tem pensar. dois, né? A gente tem dois, a gente não se fala, não se conversa. Isso aqui é memorável, assim, um evento. É maravilhoso que a gente está tendo nesse momento, sabe? De eu entender o que vocês fazem e também poder trazer um pouquinho do que a gente faz lá. Com a minha pesquisa, né, falando do colegiado, a gente conseguiu depois algumas aproximações e tem sido maravilhoso a gente conhecer o trabalho do outro e sair um pouco desse degrau, e que não é um degrau só do professor que é formado em matemática, que olha para o professor dos anos iniciais como o subalterno, no caso do aluno, mas tem também o do professor dos anos iniciais que acha que não. O professor de matemática fala isso dos anos iniciais, mas é ele que não está sabendo o que fazer. Então, vira um choque e ninguém está ganhando com isso, sabe? Não é só do professor de matemática. Eu acho, mas aí eu acho assim, alguém está ganhando com isso, mas não é ninguém que está ali. É alguém que se beneficia por uma sociedade na qual a educação é ruim. E os alunos acabam que sofrem um tanto ali também nessa transição desses ensinos fundamentais, né? Acabam sendo dois. Eles também sofrem nessa transição porque eles têm um tipo de ensino e uma matemática que está ali nos anos iniciais e, de alguma forma, uma outra matemática que, assim, eu encontro com os alunos do sexto ano, eles falam, professor, às vezes não está fazendo mais do que fazendo, não. Jovens, vocês vão fazer coisas novas, vão aprender outras coisas, né? Senão teria graça, a gente está sempre vendo as mesmas coisas. Mas, assim, tem uma distância metodológica, uma distância de currículo também, que dá um gap ali, que enfim, tem uma coisa ali que, nesse meio do quinto para o sexto, que ainda me instiga muito a entender. Eu acho que tem uma reflexão, que é assim, que aí tem toda a questão da formação do professor. Que tem professores de matemática que defendem que não deveria ser o pedagogo, deveria ser o licenciado em matemática ensinando matemática no Fundamental 1. Mas, por exemplo, essa fala não leva em consideração, por exemplo, que ensinar para o Fundamental 1 ou na educação infantil envolve, por exemplo, uma concepção do que é a infância. Que não é uma concepção assim. Que os licenciados não tem nem nada perto disso, eu acho que nessas disciplinas que
tem na licenciatura, acho que não chega nem perto disso, de psicologia da educação, etc. De falar, então, entender infância, existem contextos conflitantes, assim, de autores que falam o que é infância, o que é a criança. Então, isso determina como você vai ensinar. Assim. Então, isso é colonização do saber, eu acho. Assim, desqualificar esse saber não é importante. Eu acho, como pensar e praticar a educação decolonial, acho que para a gente, em matemática, eu ouvi muito essa semana, gente, até estava conversando com o Vitor. Mas porque os professores de matemática, eu estou fazendo as outras disciplinas na educação, né? Então só eu lá, só eu de matemática. Também coloca uma produção. Então, porque os professores. Então eu acho que o pensamento inicial não sei se eu estou certa, eu vou jogar. Pensar que a matemática ela não é esse tópico, como nos foi ensinada, como é colocado na educação, na escola básica. Quando você vai falar, esse ano eu não estou na sala de aula, nem estou trabalhando como formadora lá, mas eu sei que é ano de Prova Brasil, então é tudo voltado para a Prova Brasil. Então é só matemática e língua portuguesa. Então é pensar que eu preciso também da história, que eu preciso também da geografia, da língua portuguesa. No trabalho, você estava falando, eu estava me lembrando. A gente faz o jornal, faz o metro quadrado lá nos anos iniciais, mas quando chega lá no sexto ano, o professor ele não vai fazer isso, ele vai só para a lousa apresentar uma forma. E não faz essa conexão com que o professor lá dos anos iniciais trabalhou com ele. Não é uma culpa de uma ou de outra, porque não tem. Não, pois não tem essa conversa. Não, então, porque a ideia que eu tenho, e aí eu estou falando eu e Lúcia, da grande maioria dos colegas, é que o colega não sabe. Matemática, vai aprender matemática agora comigo. Eu sou professora de matemática, eu sou especialista. Então eu é que vou ensinar matemática para esse menino. Infelizmente, por isso que eu vi perguntando muito essa semana. O colega de matemática, porque o pessoal de matemática, alguns não sabem que eu estou lá, eu sou de matemática. E eu fico me perguntando o que a gente vai poder melhorar ainda mais. Porque em algum momento, quando o Nil falou, a gente pratica essa colonização, eu também já pratiquei, eu também já me envergonho. Já fiz coisas que eu me envergonho. Eu também, eu já contei aqui até. Já fiz coisas que eu me... tem coisas que eu nem conto. Deixa quieto. Acho que eu nem conto. Eu já contei. Não, eu conto muito, mas eu não lembro se eu contei ou não. então a gente vai... Eu contei para mim dividir mesmo. Assim. E aí eu acho que a primeira coisa é nos decolonizar. Nós, enquanto professores, aí a gente está falando aqui especificamente de matemática, enquanto professores de matemática. É olhar para conversar com a história, conversar com a língua portuguesa, conversar com uma colega pedagogo, lá nos anos iniciais. E aí, ainda mais, conversar com uma colega lá da educação infantil. Porque não é a mesma coisa, né? Os anos iniciais com a educação infantil. Porque tem colega de matemática que eu já ouvi que acho que o aluno começa a fazer operações na educação infantil. Quando eu ouvi foi, como é que é? na formação dos professores, eu percebi que os professores de matemática entendem que os alunos começam as operações, começa a construir o conceito de operações aritméticas lá na educação infantil. Você já trabalhou em educação infantil? Já. Na educação infantil. Já trabalhou? Já. Foi o momento que a gente tem que levar e aí percebe o quanto nós desconhecemos o outro, né? Não, o currículo, mas também o trabalho do colega. Que eu acho que eu tenho que ter obrigação
resultado através do primeiro, como o documento oficializa o que vai trabalhar. Infelizmente, a pessoa vai seguir isso. Infelizmente, no segundo momento, tu vai conhecer a prática desse cara. Eu tenho 7 alunos no 6º ano. Tudo bem, você não constrói o conceito de operações, mas você consegue trabalhar com os alunos o que é a ideia de juntar, o que é a ideia de se separar, de se subtrair, o que é uma diferença. Por que tem uma diferença também é utilizado no infantil, é utilizado na divisão e também na subtração. Então é estranho. Essa questão, eu estranho porque os professores do infantil do meu trabalho não são comigo. E eu, quando vou começar a trabalhar os conceitos de operações, eu sinto dificuldade até mesmo aquela coisa mecânica que os alunos deveriam, acredito-se, deveriam ter pelo menos para dar um passo inicial no conceito. Saber o que se espera desse conceito. Ele sabe o resultado final. E a partir dali problematizar qual foi a análise. Entendeu? Então ele vem daquela coisa assim, no concreto, construído. Se a gente conhecer o currículo do infantil, parece que as coisas ficam muito mais conectadas. Eu acho que falta muito o Fundamental 2 se conectar com o Fundamental 1, não no inverso. O Fundamental 1 se conectar com o 2. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão de a capacidade dos alunos ver a história da infância deles que estava voltada para o concreto, tudo que eles brincam ali, que eles fazem, eles sempre se treinam ao concreto. Quando chega ao aluno 6º ano, você vai com um passo de abstração exorbitante. Uma coisa que, por exemplo, é um abismo. Você vê o moleque toda hora brincando, não é um brincar, não, é um lúdico que faz total diferença para ele associar ao concreto. Mas às vezes os próprios professores do segundo segmento, eles não vão para o primeiro porque eles desqualificam as coisas outras. E é um trabalho muito mais difícil que elas fazem. Que elas fazem, exatamente, para os garotos chegarem e sabendo o que se espera de uma subtração, possivelmente de uma multiplicação de divisão, de uma criança que tem uma mente papel branco, praticamente assim. É muito difícil. Então, tudo isso, todos esses exemplos que vocês estão falando aqui, eu identifico muito com essa questão que esses textos falam, de que o saber que é diferente é inferior. Esse olhar, assim, do Fundamental 2, Fundamental 1, tipo assim, é como se nem fizesse o trabalho de entender o que é. Exatamente, o problema é o trabalho de entender. Eu associo isso também com a razão ignorante. Nem se dá uma coisa que ali existe dos pontos de vista assim mesmo. Como ela falou, o fundamental do professor, olha, ele não está sabendo trabalhar. Ele não está sabendo trabalhar. Deixa a evidência preparadinha para ele. Aí o cara, o cara não soube explicar isso. Ele já tira o óculos. Caramba, tão simples, é tipo assim. Mas eu vejo uma hierarquia muito forte. Não, isso aí. Quando chega no 6º ano, né, tem muita reprovação. Aí pergunta os professores de matemática, por que tem muita reprovação? A culpa é do primeiro segmento, porque as professoras do primeiro segmento não sabem matemática. Exatamente. Aí quando chega aqui em cálculo 1, teriam que ter reprovação de novo. Aí Por que tem muita reprovação? Porque os alunos não sabem função. Por que não sabem função? Os professores de ensino médio não ensinam função. Na verdade, essa questão de não sabe análise. Professor da graduação não soube te ensinar análise. mas aqui na universidade é bem legal, porque isso acontece, porque são os mesmos parceiros. Ele é um pessoal da graduação, é outro. Essa questão da educação infantil, que ela está falando ali, eu já percebi que não é só na minha cidade que isso acontece, infelizmente. Existe assassinado uma geração, né? Com esse trabalho absurdo da educação infantil. E não é nem no currículo, porque quando você pega as propostas curriculares dita moderna, não trazem nada disso. É uma percepção realmente de formação que o professor tem, que ele traz ligado da formação dele, do magistério. E outra questão que para mim é mais complicada. O pai reverbera isso. O pai quer isso. A maioria dos pais querem. Eu fui coordenador de uma creche. Essa creche ela tem crianças em estado de risco. É uma creche beneficente chamada Nossa Senhora das Dores. É uma creche que professa uma fé católica, não é, que coloca os filhos lá, sabem disso, e eu fui coordenador. E quando eu cheguei lá, era berçário. Quando eu cheguei lá, a coordenadora anterior sugeria e a professora fazia, ela dava atividade aos alunos do berçário mimeografada. Aí a primeira
que dá barrigada, e é coordinar, é assim, os professores não, porque foram meus alunos do curso de pedagogia, então aceitaram com facilidade, mas os pais e a diretora da creche, foi um ano de luta para ela entender que aquele momento não era o momento de fazer aquilo. Entendeu? Que ele poderia trabalhar a realidade de outra forma, números de outra forma, mas foi um sofrimento. E os pais iam para a minha sala, que eu tinha uma sala de coordenação, para me perguntar: cadê, professor, a atividade? Não, cadê a atividade? Cadê que não vai? Não fez nada hoje. Ele só brincou, porque também a gente constrói isso. Vamos para a brincadeira, agora é outra coisa séria. A brincadeira entra com uma coisa de alegoria apenas para distrair, não é um processo de aprendizagem. É como a tecnologia, o que eu tenho observado, a tecnologia ela é usada para reforçar um conhecimento que eu acho que ele já tem, mas não para ensinar. Para ensinar da ferramenta. Mas é engraçado que você falou que é mais profundo o problema do ouvido. Não, isso daí é um agravante. Porque você, além de seguir o currículo, você tem que enfrentar a questão. Não, mas nas propostas novas não traz mais não. Nem nessa proposta maluca aí da Base Nacional Comum tem mais isso. Os referenciais, os referenciais foi de 96. Né? Agora sim, não houve estudo e quando houve, não houve mudança, entendeu? Porque essa mudança na prática, ela demora muito, ela leva um tempo muito grande. Porque você se despide daquilo que você acreditou a sua vida inteira para fazer algo. Eu vejo lá, eu fui coordenador de ensino fundamental nos iniciais, da educação infantil, ensino médio, é uma luta. Fazer com que o professor perceba que tem outra forma de ensinar aquilo, que é tão válido quanto é muito difícil. Então, mas eu vejo essa questão da educação infantil, eu vejo muito, ou tem muito assim, uma concepção que não reconhece que o trabalho de educação infantil é muito diferente do Fundamental 1. Então ele quer, às vezes, fazer um trabalho que não deveria nem ser no Fundamental 1, que é incluir a criança de conteúdo, já trazer, não deveria ser nem no Fundamental 1, nem no Fundamental 2, nem no médio, mas ele quer trazer para... Ontem, por acaso, estava numa escola, estava no complexo de formação, e uma professora falou assim: a gente deveria beber na fonte da educação infantil, que é um trabalho muito mais focado no aluno do que no conteúdo, ou seja, Então, eu fazia visita nas salas, não é? E eu fazia visita com autorização do professor. O que quisesse que eu fosse, eu ia. E sempre dizendo: não tem constrangimento, você não quer? E não vou para dar fórmula, eu vou para a gente eu analisar, porque eu estou analisando de fora, é mais fácil eu perceber, para depois a gente encontrar uma alternativa. Tinha uma professora que ela dava artigo definido e indefinido na educação infantil. Gente, eu tenho uma coisa que se eu mostrar a vocês vão dizer, vocês não vão dizer que eu estou inventando, porque eu tenho umas provas. Mas eu não acreditava que eu não acreditava. Eu chamava só no relato oral. Eu chamava o coordenador e dizia assim a ele, porque eu achava tão absurdo que eu achava que eu estava muito. Eu só tenho uma dificuldade no seu relato de qualificar essa atenção do professor da educação infantil com o professor dos anos finais com uma relação vertical, uma atenção de relação vertical. Eu não vejo assim, porque, por exemplo, um relato meu, por exemplo, no início do sexto ano, o professor de matemática ele realiza as 4 operações fundamentais: som, subtração, multiplicação, divisão, entre potência e radicação. Por exemplo, quando eu estou ensinando multiplicação, eu recrio a multiplicação com eles. Eu não sei como é o trabalho de vocês na educação infantil, mas, por exemplo, eu entro na questão de área e perímetro e aí eu faço, sei lá, 25 vezes 35. Eu puxo lá 2 e 5, 3 e 5, faço as áreas, aí mostro quanto é que dá a cada um. E aí, em algumas turmas eu percebo que assim, existe uma resistência do meu aluno em reconhecer outras formas de se multiplicar. Porque a professora do Fundamental, dos anos iniciais, trabalhou muito bem, e assim, ele chegou no sexto ano sabendo multiplicar muito bem. Então assim, quando eu falo para ele: você sabe fazer muito bem, mas eu quero te mostrar outros caminhos, outras nuances do que você está fazendo ali, para você aprender mais sobre o que você já sabe. Então tem uma resistência que veio da professora dos anos iniciais para mim, assim como existiam resistências que vieram, que são minhas, e que foram para a professora dos anos iniciais. Então assim, eu não vejo como vertical, tipo, acho que foi lá, você...
que falou que era um problema que o professor do ensino fundamental 2 passava para o fundamental 1, que o do ensino médio passava para o fundamental 1. Não, eu acho que... Eu falei, eu vejo como uma estrutura vertical sim. O professor do ensino no fundamental 2, do ensino médio, desempenha acima do professor do fundamental 1. Sim, mas as pessoas estão eu tenho uma dificuldade de perceber assim, essa é a minha questão. Eu tenho essa dificuldade de perceber isso porque eu consigo perceber que existe um conhecimento que é todo da educação infantil, assim como tem um conhecimento que é todo do ensino fundamental 2. E essas experiências se complementam, e por elas se complementarem, existe uma tensão entre elas, mas essa tensão não é vertical. Em muitos casos é essa. Você está falando da sua experiência. No geral, assim, falando no geral, eu trabalho na coordenação de Mesquita, eu trabalho com a coordenação de professores do ensino fundamental 2. Então, um problema comum, todos os anos, é falar da transição entre o quinto e o sexto ano. O principal discurso dos professores do sexto ano é falar que a culpa é dos professores do quinto ano. A principal reclamação dos professores do quinto ano é falar que a culpa é dos professores do sexto ano que não sabem trabalhar com os alunos que vieram do quinto ano. Então, perceba, a tensão não é só do sexto ano para o quinto ano, a tensão também é do quinto ano para o sexto ano. Por isso eu falo que ela não é vertical. Acho também, mas é por conta aí dessa formação, como a formação de vocês, todo mundo, só você que é pedagogo, como a formação do matemática é muito focada no conteúdo, e a formação do pedagogo ela é mais ampla, a gente pode pegar coordenação, direção, enfim, a gente tem uma gama de conhecimento, de matérias, que acabam não focando tanto no conteúdo. Claro que a gente tem também a formação metodológica, mas não é o principal. Aí o que acontece? Por conta de um aprofundamento no conteúdo, isso faz com que um pensamento geral, claro, que é de cada um de vocês, né? De uma forma geral é que, como os matemáticos têm um aprofundamento no conteúdo e o pedagogo não tem, é que o trabalho que está sendo feito a partir do sexto ano é o que está correto, porque eles estão dentro do conteúdo. Está aprofundado e o professor está Eu acho que o que você está colocando tem impacto, eu entendo o que você está colocando, mas contextos nos quais se estabelece uma relação vertical não são incomuns. Esse contexto que você está falando, que você está descrevendo, eu estou entendendo que você está justificando que não é uma relação vertical. Que existe tensão dos dois lados. Mas eu acho que como também aí junta com uma outra coisa, que esse contexto está falando da Secretaria Municipal de Mesquita, não tá? Por exemplo. Mas existem, mas como aí eu acho que existe uma outra coisa também, que o conhecimento de ciências exatas, ele é mais valorizado socialmente que outras formas de conhecimento, aí eu acho que também a Karen está falando junto com uma coisa que assim, o matemático ele tem um conhecimento que é superior de alguma forma. E isso dá como se fosse uma... Mas eu entendi o vai e volta. É no sentido assim, não, eu estou entendendo. Que o pedagogo também, ao achar que o professor do sexto, em diante, não está trabalhando legal, também não se move nesse sentido de, opa, então peraí, deixa eu ver o que eles estão fazendo lá e ver o que eu posso fazer. Porque são diferentes, são níveis diferentes, existe trabalho diferente. Então, tem até como dialogar, mas tem momentos que não tem como ter diálogo. Por exemplo, a gente é formado também na pedagogia de colocar a culpa no outro. Eu sou formado, eu fiz primeiro biologia, pedagogia e depois fiz biologia. Então eu ensino ciências no sexto ano e no sétimo ano. Só que eu só pego sexto e sétimo. Por que eu não pego oitavo e nono? Porque entra muito química e física, eu não sei, 2 e 2 eu tenho que contar no dedo. Não tenho vergonha de dizer. Eu já perdi vários concursos, tipo, de eu fechar. Tem 5 áreas, eu fecho 4 e não acerto uma questão de matemática. De raciocínio lógico, não acerto uma de raciocínio lógico. Vários itens que eu já fiz, desisti por causa disso. E aí, eu ensino sexto e sétimo, e outra colega ensina oitavo e nono. Ela bota a culpa do aluno não saber ciências e mim que não consegui fazer o meu aprender no sexto e no sétimo ano. Eu já vi diversas vezes ela falando isso. Eu já peguei diversas vezes.
não aprendizagem. A gente esquece disso. Por exemplo, o menino da educação infantil, o menino do primeiro, segundo, terceiro ano, que está numa fase lúdica, não é? E que o menino que chega na escola com fome, ele não aprendeu, ele não vai aprender, gente. A criança com estômago vazio não é capaz de raciocinar, porque nós não somos, isso é uma realidade da escola pública. Eu tive alunos que desmaiou em sala de aula porque ele foi sem tomar café e às vezes isso já se repetiu. E a professora dizer que esse aluno não aprende porque ele Aí vem o que a organizadora diz, virou os déficits de atenção. A gente não sabe lidar com as questões e está dizendo que não tem déficit de atenção. E aí eu me entendi descalculio, me entendi 300 desgracias, não é? Como espelho demônio, 300 desgracias, e aí a gente não consegue fazer, e a gente não para analisar que o organismo não tem maturação para determinados momentos da aprendizagem. Gente, tem coisas que eu aprendi depois da graduação, da segunda graduação, que eu dizia, como é que eu não aprendi isso? Porque era muito fácil. Porque eu passei a minha vida toda e não aprendi um dia do nada. O meu sobrinho, estudando matemática, ele já não pedia, ele nesse dia me pediu. Eu disse, chegou aqui. Era muito fácil, por que eu não aprendi? No 6º ano, no 7º, no 8º, no 2º, no 3º ano. E eu fiz magistério, que eu tenho o hábito de fazer várias coisas. Eu fiz magistério, fiz formação geral. Não sei se vocês têm formação geral. Porque lá era assim, na Bahia era assim. Tinha magistério, aí tinha contabilidade. Contabilidade foi banida. E entrou formação geral. Você fazia formação geral, não saía de formação nenhuma. Isso. Aí eu fiz magistério e fui fazer formação geral. E eu não aprendi. E abri o livro e aprendi lendo a explicação do livro e ensinei a meu sobrinho. Aí a gente fala, não é? O menino, por exemplo, não aprendeu. A gente tem uma série de fatores que o menino não aprendesse. Não é só uma questão de método. É uma série de fatores e a gente foca no método. Mas você não aprendeu por nada, professor, né? Tu aprendeu daquilo que tu já tinha. Porque vai trazendo, né? Mas aí a gente fica analisando isso quando chega, principalmente língua portuguesa e matemática, que é o fosso maior, pelo menos lá no município mesmo. A reprovação é geral quando chega no 6º ano, dá medo de ver as escolas. Eu estava secretária, quando eu estava coordenador, a gente pedia gráfico final como disciplina. Quando a gente e é formação, e faz formação, e não melhora. Não melhora. Os índices continuam bem parecidos, bem próximos. Aí quando vem a provinha Brasil, quando vem essas provas externas, o menino se sai bem, entre aspas. Não é porque lá o IDEB está acima da meta nacional projetada para 2021. Agora, para as salas, coloca o menino para ler e escrever. A coisa básica para você. Cara, o senhor estava falando da troca, do aprendizado, da relação de aprendizagem do aluno no salão de aula fundamental. Na dissertação, eu quero trabalhar na proposta da dissertação, trabalhar a relação do professor e a profissionalização a partir disso com o aluno. Por exemplo, como ele consegue ter uma formação dentro da profissão a partir da relação com a sala de aula. Se isso beneficia, se beneficiar como. E essa discussão me mostra que dentro do fundamental 1 existe uma concepção de relação profissional que é completamente oposta ou diferente ou qualquer outra coisa que acontece no 2 e que vai acontecer no médio. Porque na universidade não existe praticamente. O cara está ali, ele é o santo dos santos, tem conteúdo, e quem está aqui é o cara que não sabe absolutamente nada. É uma desconexão enorme que tem dele com o conteúdo profissionalizante que ele está aprendendo. E isso conforme na universidade é assim? Sim ou não? Sim ou não? Exceções, no geral. Então, a minha concepção de relacionamento, como eu vou começar agora, eu vou bem devagar sobre o ensino fundamental e o professor aluno, aí depois, quem sabe, eu vejo essa relação na universidade. Mas que a questão da aprendizagem do aluno, como ele falou, tem todo um contexto cultural, social, a gente está estudando cultural, tem o social, a questão financeira gritante contra isso, e interfere nesse relacionamento dentro da sala de aula dele, até com o conceito. Eu tenho visto, quem sabe talvez isso de alguém. Mas eu entendo que a profissionalização da gente tem a ver com essa relação do professor fundamental 2, do fundamental 1, a
como é que eu posso dizer? Esse caminhar das ideias, essa oposição aqui, essa junção de ideias, tem a ver com o relacionamento que eles estabelecem nessa aula no ponto de vista. E se eles podem se relacionar com os alunos, o que ele entende e a experiência que esse aluno traz do fundamental. Eu caí nessa arrogância de achar, poxa, o aluno chega no 6º ano sem experiência nenhuma. Tem uma aluna minha que desenha as letras no quadro, assim, parece que eu não sabe escrever. Eu fiz um teste digital, o problema, professor, ditado, tipo assim, ela se assustou. Então, eu entendo que existe uma relação do professor com o aluno dentro do Fundamental 1, que nós do Fundamental 1 não tem como fazer isso. Até porque são 2 tempos, tem vários critérios da prática de sala de aula do Fundamental 2. E isso encaminha toda essa crítica de aula. A quantidade de alunos, essa crítica, tudo. Tempo escasso. E por que os professores foram buscar essa informação na escola? Por que essa aluna Sofia, ela tem todo esse jeito de falar doce demais, até para pegar um caderno, ela precisa me pedir autorização, é uma coisa completamente assim, surreal, dependente, e eu me senti um grosso, estúpido de sala de aula. Ela me colocou na posição de que eu sou o cara mais, eu sou mais dinossauro que ela já viu na vida. Como é que eu vou lidar com uma criança dessa? Eu me peguei agora pela minha própria dissertação. Qual é a relação que eu vou estabelecer em cada turma do 6º ano, onde tem essa aluna e mais 2 alunos, para que eu tenha, além de eu me profissionalizar em cima disso, viver da prática, como eu posso construir o conhecimento matemático a partir do 6º ano? Está vendo? Como a ótica, o problema, a problematização, não sei se é culpa, não tem culpa de alguém. É a relação, como o Vitor acho que é muito forte nisso. A relação que se estabelece em sala de aula tem tudo a ver com o aprendizado do professor com o aluno. Essa é a relação. Surgiu uma dúvida aqui agora. A premissa do que a gente está estudando até agora é de que existe um conhecimento que é dominante, um modelo acessível. E quando não forem, quando isso não existir, por exemplo, eu estava pensando aqui na situação que eu estava debatendo aqui agora. Eu acredito que não existe um conhecimento dominante em relação ao professor do 6º ano ou ao professor do 5º ano. Nessa transição, não existe alguém que domina ali. Quando isso não acontece, não se pode falar mais em educação decolonial, ou pode? Eu acho que não. Mas eu não entendi. Porque assim, a premissa que a gente está estudando até agora, a ideia inicial é que existe algum conhecimento que domina, e existem os que bebem dessa fonte, do dominador. Né? E aí a intenção é você dar voz a esses que bebem dessa fonte para você fazer uma troca. Mas eu fiquei pensando, poxa, entre o cara do 5º ano, o professor do 5º ano e o professor do 6º ano, o professor ali falou que sim, existe uma relação vertical, e eu estou defendendo a ideia de que não existe essa relação vertical. Que existe uma tensão entre os dois, mas não existe um Porque a dominante. gente está falando de sujeitos, né? Mas se eu for falar do ensino em si, é uma relação vertical, porque, por exemplo, eu não passo para o 6º ano se eu não passo pelo... Os conteúdos dizem isso, Esse conteúdo não, Entendeu? eu estou falando. Mas é porque eu estou falando dos sujeitos. Pois é, mas exatamente. Eu entendo, também é o meu entendimento, não sei se eu estou certo. O meu entendimento é que da prática pedagógica, sim, dos conteúdos existe essa relação vertical, porque o meu aluno ele não vai do 5º ano para o 6º ano, assim como não vai do 6º para o 7º. Tipo, ele tem que passar, ele tem que passar pelo 5º ano para ir para o 6º e do 6º tem que passar. Então isso é uma hierarquização. Mas nessa lógica, o professor do 6º com o 7º também. Mas aí eu estou falando de práticas e de conteúdos. Quando eu vou pensar em sujeito, eu não me vejo numa posição, por exemplo, comparando, eu sou professora de matemática, Karen é pedagoga, né? Então eu não me vejo nessa situação. Você. Eu não me vejo. Mas colocando no contexto escolar, será que isso não existe? Você já perguntou às pessoas, você já observou como é que essas relações acontecem? Porque você pega fragmentos aqui e ali. Eu acho muito difícil não existir. E eu acho que mas eu acho também. As Não foi professoras lá essa do 1º ao 5º ano, é comum no 5º ano você ouvir o professor falando com o aluno. Ah, mas quando você chegar no 6º ano, você vai ver, não é assim que a coisa toca. Então, assim, tem
sexto ano vai falar assim, isso aqui é muito básico, eu não vou ensinar isso aqui para você não. Página 0. Você não sabe, né? Então, tem uma questão do jornal. A questão de falar de educação colonial, se a gente reconhece o contexto onde existem relações de colonialidade. As relações de colonialidade são o quê? Segundo esses autores que a gente está falando, são relações que têm, de alguma forma, um apagamento do conhecimento do outro, uma desqualificação do conhecimento do outro. Se a gente acha que não tem relação de colonialidade, não faz sentido falar em educação colonial. Eu acho que tem uma diferença, que é assim, o professor do sexto ano em diante, ele usa a matemática como instrumento de poder. Professor, eu vejo isso, tá? O professor de matemática, em geral, ele se acha o... Tipo assim, não é incomum haver isso. O professor que fala assim, eu sou fodão para fazer. Não, mas assim, não é que ele nem fala, mas tipo, é um modelo dele. É fala nesse sentido. No sentido antropológico. Mas ele, o professor fundamental 1, ele em geral não usa matemática como instrumento de poder. Porque assim, pro professor, a impressão que eu tenho, o professor fundamental, para ele tudo é importante. O aluno tem que aprender tudo com prego. A matemática é uma das fontes de onde ele ia, né? Horizontal. Exatamente. E aí eu acho que as diferenças são muito gritantes quando o aluno passa, quando o estudante passa por sexto ano, porque aí já coloca essa diferenciação. Eu acho que o aluno perde muito, porque no Fundamental 1, ele trabalha de uma forma íntima com a matemática, e aí quando ele passa para o Fundamental 2, faz a coisa de poder para Agora, a sociedade ensina, porque, por exemplo, eu já ouvi várias vezes dizer, eu aceito que você perder em qualquer disciplina, que é decorativa. Se você perder em matemática e português, eu aceito. Agora, em história, geografia, ciência, não, porque tem uma disciplina fácil, decorativa. Entendeu? Eu acho que uma coisa legal para a gente estudar, porque eu já andei estudando mais assim, por isso, são as definições, conceituações de poder e cultura. Isso é super difícil, assim. Mas em maio a gente podia conversar com eles, para eles, a tese dele é sobre poder. Eu acho poder. A gente pode falar sobre isso uma plana. No grupo de pesquisa. Isso. Alex. Só uma questão que eu acho que reforça um pouco, que é histórica. Né? Assim, até um certo tempo atrás, os professores de ensino fundamental Não 2 precisavam ter graduação. de fundamental 2 tinham graduação e o fundamental 1 não. Então tinha uma questão aí já dessa relação do saber mais. E ainda tinha outra questão, que era a questão salarial, né? Além de saber mais, ganhava mais. Ainda tem, né? Pois é, então, Hoje, então então, diferença no Tem salário. professor 1, professor 2. Pois é. Esse é um escolar. Mas mesmo em lugares que ainda não tem, historicamente ainda se mantém Esse é um isso. futuro Né? escolar. Historicamente. Olha só, como está acabando, eu queria falar 3 coisas. Vou falar muito rápido, ó. A gente não acredita, não. Eu sei, que eu não tenho minha fama, né? Mas assim, um pouco dessas ideias que eu falei, essas ideias que eu falei de conceito de número abstrato, não sei o quê, são ideias que eu acho que, não é que elas são ideias possíveis coloniais, mas eu acho que o aprofundamento delas podem nos ensejar caminhos de decolonialidade. Eu queria falar mais 3 coisas nesse sentido. Mas também só para a gente abrir a discussão, para a gente continuar discutindo, porque isso eu acho que é para discutir até o final da disciplina. Uma delas foi o que o Felipe falou da relação entre álgebra e geometria. Por quê? Porque até a gente pode pensar assim, geometria analítica. O que é geometria analítica? É a geometria algebrizada. É a geometria com coordenadas e com formas. Você descreve os objetos geométricos por meio de formas. Então tem a famosa parábola, né, com as hastes 2 vezes de mais C. É você descrever um objeto geométrico por meio de uma forma algébrica. O advento da geometria ela é poderosa, ela permite fazer um monte de coisa, certo? Mas será que a gente ter um raciocínio, tudo bem, a gente reconhece o poder da álgebra, mas será que a gente, na educação matemática, trazer um pensamento mais geométrico, não algebrizado, não tem nenhuma vantagem?
esse tipo de coisa é a mesma coisa que eu tentei falar em relação ao conceito abstrato e não abstrato do número, ou a matemática grega, dos incomensurados, etc. Isso para mim tem a ver, eu estou pensando isso por meio do prisma que esses autores falam, que é essa coisa, assim, a analogia que eu estou fazendo é de colocar o indígena como demonizado, assim, tipo assim, quando uma coisa é mais avançada do que a outra, a gente sempre estabelece uma relação hierárquica. Então tudo bem, a gente não vai deixar de reconhecer o poder da álgebra, mas será que não tem nada na geometria que seja assim, importante na educação escolar? Então, essa coisa de reconhecer outras formas de pensar sem desconsiderar aquelas, mas é legitimar outras. Então, acho que essa coisa da geometria, da álgebra, tem a ver com uma coisa até que a gente chama de pensamento analítico e sintético. O pensamento sintético, que é muito comum em geometria, é pensar, por exemplo, quando a gente resolve uma equação, a gente pensa analiticamente, né? Porque esses termos analíticos e sintéticos são termos de história da matemática, tá? Por quê? Porque quando a gente resolve uma equação, a gente dá um nome a um objeto que a gente não sabe se existe. Tipo assim, a gente quer descobrir X, a gente não sabe quem é X, mas a gente dá um nome àquele X sem saber que ele existe. Isso é analítico. Sintético é quando a gente constrói a partir dos próprios objetos que existem. Então, por exemplo, tipicamente as construções geométricas com regra e compasso são construções sintéticas, porque você vai construindo a partir dos objetos que existem. Eu acho que o pensamento analítico tem uma predominância no ensino de matemática. A gente não vai deixar de reconhecer esse poder, mas isso não significa não reconhecer o outro também, né? Então, acho que isso é um outro exemplo. O livro dele das Euclides, né, aquele primeiro livro, tem uma parte que fala bastante sobre áreas. E fala sem usar nem rima nem letra. Exatamente. Aí transforma polígono em retângulo, depois consegue transformar retângulo em quadrado. Só no diálogo. Figuras. E depois soma dois quadrados, usando o teorema de Pitágoras. E a gente não usa mais disso, né? O teorema de Pitágoras, que a gente pensa como um teorema algébrico, é um teorema geométrico que fala sobre áreas. Não fala sobre medidas. Somar dois quadrados. Somar dois quadrados. Tá. Então, acho que isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho que pode fornecer um caminho é o fato de que a gente ensina matemática seguindo, desconsiderando uma ordem histórica, no seguinte sentido. As ideias matemáticas não surgiram na ordem que elas são ensinadas. Então, por exemplo, só estou pensando em exemplo de cálculo. Mas, tipo assim, vou falar assim, a gente... Mas é como a geometria, não? É como a geometria, não? Pois é, exatamente. Não, eu vou falar, tipo assim... Conjunto. Esse é bom. A gente só pensa hoje nos números, pensando na organização por conjuntos, tipo naturais, inteiros, racionais, reais, mas o conceito de número é muito mais antigo, o conceito de conjunto tem pouco mais de 100 anos. Assim, e a gente... Então, será que... E hoje, do jeito que a gente ensina, parece que é impossível pensar em números sem pensar em conjunto. Quando houve séculos de matemática, então será que não existe outra forma de pensar? E essa outra forma de pensar, aí pensando naquele giro epistêmico, não pode produzir outros conhecimentos sem desconsiderar aqueles, mas será que não pode produzir outros? E esses outros não podem ser bons para alguma coisa, né? Então essa questão da ordem das coisas, da dependência entre as coisas, eu acho que pensar sobre isso também pode nos fornecer vias decoloniais. E uma última coisa que eu queria falar é uma coisa muito pessoal, assim, uma coisa que eu nem gosto de falar muito porque você é ter falando isso. Que é assim, eu
odeio competição. Então, essa parte vai ficar gravada, mas eu detesto Olimpíadas de Matemática. Eu acho uma maneira até. Eu nem falo muito isso, porque eu até reconheço que, por exemplo, eu reconheço que há contextos sociais, escolas nas quais a Olimpíada de Matemática provocou um grande interesse, as crianças se engajarem e tal. Mas a gente sempre, eu acho que a gente sempre pensa na matemática na escola de alguma forma com um paradigma baseado numa ideia de competição. De quem é melhor, você é bom, eu sou assim. E será que não tem outra maneira de pensar? Vocês terem uma ideia, eu não suporto Copa do Mundo nem Olimpíada. Quando tem Copa do Mundo, eu gosto de ficar trancado em casa fazendo de conta que nada está acontecendo, porque eu acho aquilo horrível. Eu acho ridículo ver você colocar um esporte lá, tipo assim, atletismo, sei lá, ou natação. Aí coloca o cara americano que tem toda a tecnologia do mundo para fazer aquilo, do lado do outro país paupérrimo e falar, ganhou. E ficar, tipo, que maravilha, assim, heroicizando. Eu odeio esse negócio. E eu acho que no ensino de matemática, isso que eu falei, eu não gosto de falar muito, estou falando bem assim, eu nunca falo isso. Porque as pessoas me olham como se eu fosse um ET, quando eu falo que não gosto de Copa do Mundo. E tem gente que fala assim, eu não gosto de futebol, mas eu gosto só na Copa. Eu sou ao contrário, eu não gosto de futebol na Copa, aí eu não gosto mesmo. Aí eu não gosto mais ainda, entendeu? E Olimpíada, eu acho pior ainda do futebol, mas enfim. Mas, isso é só um depoimento, assim, mano. Você tem a imagem da escola como um lugar que vai preparar o aluno para competir com a Exatamente. Eu acho que sempre a gente pensa na educação matemática de alguma forma a partir de uma visão competitiva. Então, para isso, uma reflexão, o que eu acho bacana, é a ideia da filosofia africana, que é o Ubuntu. Então, todo mundo sabe, já ouviu falar do Ubuntu. Ele basicamente é uma ideia de que eu sou porque nós somos. Então, tem até uma fala, não sei se é verdadeira ou não, de que um antropólogo europeu, sei lá, onde chegou num lugar lá na África e propôs uma brincadeira que quem chegasse primeiro ganharia não sei o quê. Eu não sei se é verdade ou não, mas enfim, só como ilustração. E aí quem chegasse primeiro no lugar, as crianças lá na África ia ganhar os doces, e aí quem chegou primeiro, eles nem entendiam isso, quem chegou primeiro ganhou e compartilhou com todo mundo. Assim. Não, ainda tem outra versão, então, que eles se deram as mãos e saíram correndo juntos, né, para chegarem todos juntos. Essa é um pouquinho mais romântica. Pois é, então essas são visões de fala, não sei se é verdade, mas a questão do Ubuntu como uma filosofia que não é baseada numa ideia de competição é verdade. Né? O Ubuntu, inclusive, tem, aqui no IFIX tem galera que estuda isso aí na filosofia africana. Então, será que não dá para a gente pensar em ensino de matemática? Então, essa é a questão decolonial. Porque uma coisa importante da colonialidade e da questão do progresso, da naturalização do progresso, um componente importante disso é colocar uma subjetividade que não existe outra forma de pensar. Assim. Então, por exemplo, a desigualdade social é uma consequência do progresso porque não existe outro caminho. Né? Quando, na verdade, ao contrário, a desigualdade social é constituinte do progresso, dessa ideia nossa ocidental de progresso. Então, essa questão da competição na escola, e em particular em matemática, que a gente deve problematizar não como uma forma, mas será que não existe outra forma? Até mesmo a Olimpíada de Matemática, será que a gente não poderia fazer alguma coisa que fosse como a Olimpíada de Matemática, mas que não tivesse uma competição? Eu fiquei sabendo outro dia, por acaso, lá na Faculdade de Educação, que a Olimpíada de História da escola é toda diferente, em grupo, eu não sei como. A de matemática é diferente, né? Ou aquele. Então, pois é. Então, será que não dá pra gente. Outra coisa que eu. Só dentro, o que você falou
Exatamente. Aí então, eu ia falar justamente isso. E outras disciplinas, às vezes, o caráter que é trabalhado é uma construção coletiva. Isso aí. Então, eu fiquei pensando exatamente sobre isso que a Mariana falou, na fala da Graça, que a Inês disse que cola é um exercício de solidariedade. Assim. Então, a gente é muito focado na produção individual, assim, como uma avaliação e tal. Então, isso é uma ideia de competição, quem vai ser o melhor. Mas a ideia de nota também cria essa ideia de competição. Exatamente, lineariza tudo. Então, há muitos anos já que eu dou sempre prova com consulta. Mas é uma prova com consulta, na verdade, que eu fiquei pensando nisso. Eu dou uma prova com consulta assim, que as pessoas podem consultar materiais escritos, mas oficialmente não pode consultar um ou outro. Mas aí quando eu coloco a prova, eu fiz que não vejo muito assim. Eu fico assim, porque no fundo eu acho que tem muito problema. Mas acha que é muita evolução, né? Diz que não. É tipo falta de coragem, assim, sabe? Porque, tipo, qual é o problema? Tipo, você está fazendo um negócio e pede uma ajuda ao outro, assim, por que isso? Às vezes eu saio de sala, cara. A gente não beber água livre. A gente se fosse muito bom. Mas isso é muito forte entre os professores ainda, principalmente no ensino médio, que o professor fica muito ofendido quando pega o aluno. Extremamente ofendido. Isso. Fica paranoico, fica lá no fundo, que é várias estratégias para deixar o aluno colar, muito escuro. Esse difícil da turma, tipo, A prova dele. Aí você para, e fica paranoico com isso ainda. Agora, será que a gente não dá? Não estou falando assim, que a gente vai banir completamente as avaliações individuais. Tudo bem, pode até não banir. Mas será que a gente não dá para pensar no ensino de matemática numa perspectiva de aprendizagem que seja mais coletiva e menos individual? Então, essas coisas eu associo muito com a decolonialidade, nesse sentido da ideia de progresso, como se não existisse outra alternativa. Então, será que não existe mesmo? Dá para a gente pensar? Eu acho que esses caminhos, se a gente desenvolver pensar mais sobre isso, eles podem fornecer caminhos decoloniais. Eu acho que tem uma discussão assim, em torno, se a gente consegue, de alguma forma, fazer uma discussão em torno de quem a matemática está a serviço e como ela está a serviço, né? Se a gente questiona isso, a discussão da educação matemática crítica, eu acho que a gente também, de alguma forma, quebra um pouco isso para se entender assim, né? O que é um gráfico estatístico apresentado no Jornal Nacional? Para que isso? Né? Eu acho que ainda existem outras perspectivas que, de alguma forma, a gente vai numa perspectiva contra-hegemônica. Isso aí. Então, na aula que vem, quando a gente vai falar de educação matemática crítica, a gente vai poder pensar legal isso aí. Essas ideias essa pergunta, principalmente a primeira, eu gostaria que a gente continuasse pensando nisso até o final da disciplina. Eu vou botar lá essas coisas que eu falei, que eu anotei aqui, eu vou botar lá nos comentários, depois eu não se foto. Tá? Eu vou botar lá nos comentários essas ideias aqui de conceito de número, etc. Eu queria que a gente ficasse pensando nelas. E aí quando eu botasse vocês, aí eu queria que vocês botassem outras também, que vocês trouxeram aqui. E queria que vocês botassem essas perguntas lá também, depois, tá? Beleza? Eu vou botar isso lá nos comentários. Certo? Então valeu. Então só isso e até semana que vem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? A gente vai lá mesmo. Não é pra não, é 2, não é 22. 22.